Total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. A atualização da planta de valores de Aparecida de Goiânia causa polêmica na Câmara de Vereadores. Tribunal Superior Eleitoral anuncia novas regras para as eleições de 2014. E ainda, ação conjunta visa reduzir acidentes no trânsito nas estradas que cortam o estado. Hoje é sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 e o Jornal da Fonte começa agora. Está em tramitação na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia uma proposta de reajuste no valor venal dos imóveis. Se aprovada, a medida vai encarecer os impostos sobre os imóveis para 2014. O projeto de planta de valores imobiliários do prefeito Maguito Vilela deve ser apreciado e votado no próximo dia 27 pelos parlamentares da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Há 2 anos não havia correção dos valores. Que o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano da sua casa, do seu imóvel, só terá um aumento, uma majoração do índice de 5,75%. Índice esse que representa a inflação do ano no nosso país. Técnicos da prefeitura avaliaram os imóveis e terrenos e o valor venal de todos, das 7 regiões do município, ficarão 50% abaixo do valor de mercado. E em cima desse resultado, será feito o reajuste de 5,75%, não ultrapassando a inflação do ano. O exercício fiscal de 2014, os valores venais dos imóveis edificados serão os mesmos utilizados para o cálculo do imposto do exercício imediatamente anterior. Então aqui já está dizendo, a própria lei diz que será a base de cálculo pelo índice inflacionário. Nós também falamos com o vereador Manuel Nascimento do PSDB, que faz parte da oposição da casa. Ele disse que o projeto precisa de mais debate e não há tempo hábil para isso. Ele disse ainda que deve ser seguida a lei do imposto progressivo, editada em 2009. Ela prevê reajustes mensais. No município, 58% dos imóveis pagam IPTU cobrados sobre prédios e 42% o ITU, que se refere a terrenos. Por 4 votos a 2, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia aprovou hoje o projeto sobre a desafetação de áreas públicas da capital. A reunião na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal durou quase 2 horas. Desta vez, todos os 7 integrantes da CCJ compareceram. Algumas emendas foram apresentadas ao relatório final e somente uma, a do presidente da comissão, foi acatada. A que tira do Executivo o poder de autorizar venda ou alienação de áreas por decreto. Todo projeto, neste sentido, terá que passar agora pelo Legislativo. O vereador Carlos Soares, presidente da CCJ, analisou a aprovação do projeto na comissão. O projeto está aprovado na comissão. A partir de agora ele está apto a ir para o plenário. Tem uma convocação para amanhã do nosso presidente e se os membros, os vereadores estiverem no plenário, decoro, com certeza ele poderá ser discutido em primeira votação a partir de amanhã. A oposição continua questionando a constitucionalidade do projeto. Segundo este vereador, a solução vai ser buscar a justiça para corrigir um erro que a Câmara está cometendo. Não resta outra alternativa a nós a não ser essa. É claro que nós vamos buscar recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer a legalidade e constitucionalidade das matérias que por aqui tramitam. Não pode afrontar o regimento interno dessa casa, a lei orgânica do município e a Constituição Federal. E o Tribunal Superior Eleitoral alterou as regras para votação em trânsito, que passa a valer para cidades com mais de 200 mil eleitores. Antes, a votação em trânsito ocorria somente nas capitais. Sobre o assunto, eu falo com o assessor de juiz, membro do TRE, Alexandre Francisco de Azevedo. Professor, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com você, Sétima, e também com os seus telespectadores.
Bom, com relação a essas mudanças, só para esclarecer primeiramente, o que é o voto em trânsito, professor? Bom, o voto em trânsito é aquela permissão que o eleitor tem de votar numa localidade que não é o seu domicílio eleitoral. Isto é, não é onde ele escolheu ali para votar e exercer os seus direitos políticos. Exemplo, o eleitor é de Goiânia e de repente vai passar um final de semana em Caldas Novas, vai passar final de semana em Pirinópolis e ali resolve votar. É esse o exemplo. No nosso caso aqui em Goiás, né, como apenas 3 cidades têm mais de 200 mil eleitores, só pode haver o voto em trânsito se o eleitor for para Aparecida de Goiânia ou para Anápolis. Então quer dizer e além de Goiânia também. Quer dizer que Goiânia e Aparecida dentro da região metropolitana e Anápolis. Fora isso, não Fora isso, em vale. Goiás, não. Em Goiás não pode. Em outras localidades, tendo mais de 200 mil eleitores, isso também será possível. E o que o eleitor ele pode fazer para poder votar nessa cidade? Quais são as regras básicas? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral ele vai divulgar as regras sobre isso, mas o eleitor deve procurar o cartório eleitoral do seu domicílio eleitoral, dizendo que no dia da eleição, né, ele estará em outra localidade, né, e aí ele, no dia da eleição ele deve procurar um cartório eleitoral, uma sessão eleitoral da localidade que ele informou que estaria. Então vamos imaginar o seguinte, o eleitor ele chega 60 dias antes das eleições, comunica ao cartório eleitoral dele que ele estará em São Paulo no dia da eleição e por uma ocasião qualquer, uma circunstância qualquer, ele não possa ir para São Paulo naquele dia e continue em Goiânia. Nessa hipótese, ele não poderá exercer o voto dele, porque ele já vai estar preparado à Justiça Eleitoral para receber o voto dele na cidade de São Paulo. Agora, os presos provisórios, teve mudança para eles? Eles não precisarão mais serem obrigados a votar, professor? Não, a questão do preso provisório é um direito do voto, não é? Ele tem o direito de votar. E o que sempre acontecia historicamente aqui em Goiás, a agência prisional falava, né, declarava para o TRE que não havia condições de receber uma sessão eleitoral para o voto desses presos provisórios. Mas só destacando o seguinte, o preso condenado definitivamente ele perde os direitos políticos. Agora, aquele preso provisório, que é aquele preso em prisão cautelar, em prisão preventiva, né, isso é, no curso do processo, ele está preso para garantia do processo ou mesmo da prisão, ele continua com seus direitos políticos. Por isso ele pode votar sem nenhum problema. Para isso deve existir um acordo entre o Tribunal Regional Eleitoral e a agência prisional para que seja instalada uma sessão eleitoral para receber os votos daquele preso provisório. Agora, professor, outra questão é que as redes sociais nunca na história desse país estiveram tão em evidência. O que vai poder valer nas redes sociais? Vai poder, por exemplo, ter enquetes? Bom, nas redes sociais, a enquete, uma alteração legislativa, no período eleitoral, é vedada qualquer tipo de divulgação de enquetes. Pode sim veicular pesquisas. Lembrando que a diferença básica entre pesquisa e enquete é o caráter científico. A enquete, qualquer um de nós aqui pode fazer, faz lá com nossos seguidores num perfil no Facebook, perguntando lá, quem você vota? E aí eu divulgo ali o resultado, isso é uma enquete. A pesquisa não, ela tem um aspecto de ciência, né? Então deve ser feito por matemática, umas circunstâncias e pompas, né, que envolve ali. Então a pesquisa ela é permitida, a enquete não. Isso por parte, a enquete, o senhor fala que não é permitida por parte do partido, por parte do eleitor, do político, ou o eleitor ele pode fazer uma pesquisa, porque são milhões e milhões de internautas, né? A pesquisa pode ser feita, você contrata, você, por exemplo, pode contratar um instituto de pesquisa para ele fazer uma pesquisa. Essa pesquisa deve ser registrada perante a Justiça Eleitoral até 5 dias antes da sua divulgação. Isso aí é permitido sem nenhum problema. O que se veda é a veiculação durante o período eleitoral das chamadas enquetes. Isso aí continua proibido. Agora, no meu perfil do Facebook, do Twitter, né, eu posso ali divulgar a manifestação de apoiamento a um candidato, sem nenhum problema. Isso aí o eleitor pode fazer. Por exemplo, eu voto no fulano, eu não voto no ciclano, a fulano não tem propostas concretas, as propostas de fulano são muito boas, isso aí ele pode fazer, o eleitor pode fazer sem nenhum problema, sem nenhum impedimento. Muito bem, nós conversamos com o assessor e também professor, ele é assessor juiz, membro do
Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Francisco de Azevedo. Professor, muito obrigado por estar conosco, é um prazer te receber aqui. E esse assunto com certeza vai render muitas coisas ainda sobre mais informações, com certeza estará conosco em outras oportunidades. Muito obrigado. Sim, já coloco à disposição de vocês, sempre que possível, né, tratar desse tema que é tão importante para o eleitorado de maneira em geral. De volta com o Jornal da Fonte, reviravolta. O prefeito Jardel Seba está de volta à Prefeitura de Catalão. Para nos contar mais detalhes, eu falo agora com o jornalista político Wellington Borges. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo ao Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Wellington. Então, teve essa reviravolta toda. O que aconteceu de fato? Bom, na verdade, ontem, na tarde de ontem, o prefeito Jardel Seba acabou tendo o mandato cassado, uma decisão do juiz da 8ª Zona Eleitoral da cidade de Catalão, sob o argumento de que na campanha de 2010, quando ele foi eleito e enfrentou Adib Elias, que também foi prefeito de Catalão do PMDB, alguns aliados dele teriam dado entrevistas em uma rádio da cidade no dia da eleição, fazendo aí declarações elogiosas em relação a ele, em detrimento ao adversário. Isso foi encarado pelo juiz como um uso inconstitucional da propaganda eleitoral. Então, a decisão na tarde de ontem, ele acabou saindo da prefeitura em poucas horas. A chapa inteira foi cassada, tanto ele quanto o vice-prefeito Rodrigão, que hoje está no Partido Solidariedade. Então, assumiu a prefeitura de Catalão o presidente da Câmara, Deusmar Barbosa, que é do PMDB. E já assumiu tomando aí uma medida imediata extremamente polêmica, porque como é uma decisão que cabe recurso, uma decisão da Vara da Justiça Eleitoral na cidade de Catalão, ainda cabe recurso no TRE, no TSE, uma decisão que pode ser bastante questionada ainda. E assim que assumiu o presidente da Câmara, a primeira coisa que ele fez foi demitir todos os comissionados e exonerar todos os secretários, causando aí uma grave interrupção dos serviços públicos. E hoje, menos de 24 horas depois, o prefeito Jardel Seba conseguiu uma liminar na justiça e já retornou. Portanto, a prefeitura já tomou posse novamente. Wellington, nós não temos mais tempo. O que você acha que vai acontecer agora, rapidamente? Bom, Segismar, o prefeito Jardel Seba disse que encontrou a prefeitura uma situação de causa. Ele, inclusive, acusa que teriam sumido aí cestas básicas da prefeitura, alguns equipamentos, e vai abrir uma sindicância para apurar essas questões. Como ainda cabe recurso, eu acredito que esse processo ainda vai se desenrolar por muito tempo, talvez até o final do mandato do prefeito Jardel Seba, porque ele já avisou que vai recorrer ao TRE, o Ministério Público pode recorrer ao TSE, então é uma questão que vai demorar muito ainda para ser resolvida. A gente torce para que não haja a interrupção dos serviços públicos e da administração da cidade de Catalão. Muito bem, esteve conosco aqui o Wellington Borges, ele que é jornalista aqui da Rede Fonte, está todos os domingos às 22 horas, debatendo aí os principais assuntos políticos do programa Politeia. Obrigado pelos esclarecimentos. Wellington, boa noite. Boa noite, Segismar. Boa noite a todos. E o governador Marconi Perillo anunciou ontem programas de modernização de gestão institucional da Secretaria de Indústria e Comércio. Veja na reportagem. Os programas SIC Empresarial, Gestão por Competência e SIC Gestão foram criados no intuito de ampliar a transparência de informações, agilizar os serviços públicos ligados à Secretaria de Indústria e Comércio e reduzir a burocracia, melhorando a interação com o setor produtivo. A Secretaria de Indústria e Comércio introduziu e implementou ferramentas de gestão para que nós pudéssemos tratar com as informações que nós atendemos, seja o público do setor produtivo, os empresários, através dos programas Fomentar, Produzir e Crédito Produtivo, seja através das informações no andamento dos projetos e programas que a Secretaria possui, para que nós tenhamos agilidade, celeridade e transparência. Durante o evento, o governador Marconi Perillo assinou um protocolo de intenções para a instalação de uma usina no município de Quirinópolis. Serão investidos 230 milhões de reais no empreendimento, que vai gerar 100 oportunidades de emprego. Uma usina de etanol roda 7, 8 meses por ano. E durante meses ela fica parada. Os empregados são dispensados provisoriamente e acabam ficando sem salários e tem que procurar outras atividades, outros bicos. Depois voltam para as empresas. Alguns nem voltam. As empresas também acabam tendo um certo prejuízo, porque treinam esses empregados e depois eles não voltam.
O que é que vai acontecer com esse consórcio? Nós vamos ter produção 12 meses por ano. Além da gente quebrar essa história da monocultura, trazendo para junto da produção de cana o incremento da produção de milho, nós também teremos as empresas, as usinas, as indústrias, as refinarias de etanol girando todos os dias do ano. Isso vai ser uma agregação de valor muito importante na região. E na reta final para a busca dos presentes de Natal, nós vamos saber se ainda é possível os atrasadinhos economizarem nas compras. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o diretor-geral do Procon Goiânia, Miguel Thiago. Doutor Miguel, muito boa noite. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Boa noite, Sesmar. Boa noite a todos os telespectadores dessa importante rede de comunicação que é a Fonte TV. É um prazer estar com vocês. Bom, é possível essas pessoas que deixaram para a última hora, e tem muita gente, conseguir economizar na hora de fazer a compra do presente de Natal? Já estamos chegando lá, né, doutor? Olha, o Natal está chegando. E Natal, precisamos lembrar que não é só troca de presente ou essa efervescência comercial. Natal tem um sentido profundo, que é o nascimento de Cristo, e as reflexões precisam ser voltadas para isso. É possível, sim, as pessoas economizar ainda, falta aí praticamente 4 dias para o Natal, as pessoas ainda conseguem pesquisar, conseguem ainda fazer bons negócios. O que não pode é comprar apressadamente no afogadilho, porque aí com certeza não fará boas compras. Agora, para ajudar a população de Goiânia, o Procon Municipal fez uma pesquisa. Que pesquisa é essa, doutor Miguel? O nosso departamento de cálculos do Procon Municipal, ele percorreu aí vários supermercados, foi em 9 supermercados, pesquisou 35 itens da cesta básica natalina e deparou com situações de variação muito grande de preços. Alguns produtos com mais de 400% de diferença, outros produtos com uma porcentagem menor, mas aí é sempre aquele questionamento. Teve essa diferença, mas talvez o outro produto naquele supermercado fosse mais barato, e aí não compensa pesquisar? Compensa pesquisar, sim. Nós pesquisamos a cesta completa em cada um dos supermercados pesquisados, e a diferença foi de 124% do mais barato para o mais caro. Portanto, compensa fazer a pesquisa, compensa ir a fundo para verificar. Nós publicamos a pesquisa e queremos ver o consumidor bem orientado e bem racional na hora de fazer suas compras. Nada de ser emocional ali e comprar aquilo que não precisa. Agora, na posição do Procon Municipal de Goiânia, o comércio de rua, ele é mais vantajoso, ele é mais barato que os demais? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o consumidor precisa prestar atenção em preço e qualidade. Garantia também é importante. Ele compra um produto, mas depois ele vai voltar. Se o produto tiver algum vício, algum defeito, será que quando ele voltar, aquele vendedor vai estar no mesmo lugar? Pode não ser vantajoso nesse aspecto. O consumidor precisa atentar muito para isso. A segurança na compra, a possibilidade de trocar o produto, as condições de reclamar se o produto tem defeito, tem vício, e nem sempre apenas o preço é o referencial para fazer boa compra. Precisa observar preço, qualidade e segurança na compra. Isso é fundamental, o consumidor precisa estar atento para essas circunstâncias do bom negócio, da boa compra. E quais são os direitos que o consumidor tem para trocar, doutor Miguel? O consumidor tem direito, se o produto tiver um vício, se o produto... e aí nós podemos falar de produtos mais simples, de hortifrutigranjeiros, podemos falar do eletrodoméstico. O consumidor tem esse direito, sim. Agora, para isso, ele precisa documentar, ele precisa ter a sua nota fiscal, ele precisa ter a discriminação do produto, porque aí na volta para fazer a reclamação, pode ser que ele vai ficar em desvantagem se não tiver devidamente regularizado essa transação. Entendo essa regularidade, a nota fiscal com boa discriminação, com certeza o consumidor não vai ficar a ver navios, não vai ficar sem os seus direitos garantidos.
Esteve conosco aqui no Jornal da Fonte o diretor-geral do PROCON Municipal de Goiânia, Miguel Thiago. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um Feliz Natal para o senhor e para toda a equipe do PROCON. Muito obrigado e estamos sempre à disposição, mas vale a pena uma recomendação final. Dá tempo? Dá tempo. Bem rapidinho. As pessoas que vão fazer as compras, preste bem atenção para não gastar mais daquilo que você pode gastar. Use bem o seu 13º, quite as dívidas, não fique devendo cartão, não fique devendo banco. Nas compras não leve as crianças para não ser motivado pelo emocional. Compra com inteligência e não faça compromisso a longo prazo. Quem cuida de seu dinheiro é você e você precisa fazer boas compras e não ter dor de cabeça depois. Meu abraço e Feliz Natal a todos. E a operação conjunta visa diminuir acidentes e infrações nas rodovias goianas durante o fim de ano, que é o período de maior movimentação nas vias. Em Goiânia, a operação no trânsito também será intensificada. A Operação Rodovida, deflagrada nesta sexta-feira, quer garantir viagem segura para quem for pegar a estrada neste final de ano. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, a operação tem 4 eixos estruturantes. A velocidade, a ultrapassagem em faixa contínua, a alcoolemia e a condução de motocicletas, né? Agentes da SMT, Polícia Rodoviária Estadual, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, juntos numa operação que vai fiscalizar quase 30 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais em todo o estado. O objetivo da operação é diminuir o número de acidentes e de infrações nas estradas goianas. Em Goiás, são cerca de 20 mil quilômetros de rodovias estaduais, sendo 10 mil pavimentadas e 10 mil não asfaltadas. O comandante do Batalhão Rodoviário Estadual garante que a PRE está preparada para atuar. Serão empregados 700 policiais espalhados ao longo das rodovias e nos 34 postos de fiscalização. A nossa meta é diminuir as mortes em rodovias e os acidentes de trânsito. Integra esta força-tarefa a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito. Neste caso, ela será responsável por deixar atrás das grades aqueles motoristas que cometerem as irregularidades que coloquem em risco a própria vida e a vida de outras pessoas. Esses condutores embriagados serão encaminhados à Polícia Civil, serão autuados em flagrante e vão passar o final de semana ou os feriados atrás das grades. Mas quem pensa que só os motoristas que vão pegar as estradas estão sujeitos à fiscalização, está enganado. A SMT também participa da motoristas infratores dentro da cidade de Goiânia. O foco mesmo é fazer com que o trânsito caminhe, para que não trave e as pessoas consigam ir e vir nesses grandes centros comerciais. Em Goiás existem 9 rodovias federais. São cerca de 3 mil quilômetros de estradas federais que cortam o estado. Em cada uma dessas rodovias será instalado um radar como este, com capacidade para armazenar até 7 mil dados. 60 bafômetros serão utilizados pela Polícia Rodoviária Federal e até um helicóptero vai participar da operação. E o Jornal da Fonte dessa sexta-feira termina aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti com o Luiz Duarte e toda a equipe. Duarte, boa noite, bom trabalho para você.